Estamos de volta com o programa Viva Melhor, você de bem com a vida. Neste bloco estaremos entrevistando o Dr. Sávio, especialista em nefrologia, que estará falando um pouco mais do que é a nefrologia e tirando as suas dúvidas. Dr. Sávio, seja bem-vindo em nossos estúdios. Muito obrigado pelo convite, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. E para iniciar a nossa entrevista, Dr. Sávio, o que é a nefrologia? Olha, a nefrologia é uma especialidade médica que cuida dos rins. Na verdade, dentro da doença de rins, nós podemos classificar como um que cuida da parte cirúrgica, que é a urologia, e aquele que cuida da parte clínica, que é a nefrologia. E as pessoas muitas vezes nem sabem que há essa diferença. Muitas vezes eles pensam, eu tenho um problema de rim, então ele já vai logo no urologista. Então nós temos que estar esclarecendo o que é a nefrologia. Por quê? Porque existem muitas doenças que estão relacionadas ao mau funcionamento do rim e que devem ser tratadas previamente, porque grande parte delas podem levar inclusive a uma hemodiálise, a necessidade de um transplante renal. E dentro dessas prevenções, qual um conselho que você daria para os telespectadores para evitar essa hemodiálise, esses problemas renais? O que do dia a dia que a pessoa pode estar fazendo uso desses conselhos para melhorar a sua condição do aparelho renal? Sim, preferencialmente eu diria que você deveria medir pelo menos uma vez por ano a sua pressão arterial. Existem pessoas que acham assim, olha, eu estou muito novo, eu estou em forma, eu ainda estou fazendo exercícios, eu nem tenho que me preocupar com doença nenhuma. E às vezes ele tem hipertensão arterial, que é uma das principais causas de falência renal, e nem trata. Quando descobre aquele processo, o processo já está muito avançado e não dá para reverter. Além disso, outras doenças que vamos ter oportunidade de falar, né? Inclusive o diabetes, deve ser lembrado. Agora, de cuidados, você disse bem, a coisa mais simples que nós devemos fazer, estar sempre tomando líquido. Então, nós moramos numa região muito quente. O que é que você deve fazer? Tomar líquido, água, refrigerante, se você tem algum problema de obesidade, o problema de diabetes, o refrigerante dietético. Se você tem condição de tomar um suco, use o suco com adoçante, evite o açúcar de alguma forma. E olhar sempre a cor da urina. Se você está urinando amarelado, você está precisando de líquido. Quanto mais escura a sua urina, mais líquido você está precisando. Num dia muito quente, você transpira muito, você vai ter que tomar mais líquido. Esse eu acho que é o principal conselho. Vamos ver então um pouquinho mais do seu trabalho em Unai? Sim, vamos lá. E aonde que fica instalada essa clínica, nefroclínica? A nefroclínica fica ali na Rua José do Patrocínio, 573, ao lado do Hospital Santa Mônica. Juntamente, esse é o equipamento que é utilizado para... Sim, nós temos 20 máquinas de hemodiálise e das 20 máquinas, você pode observar que você tem... Dá para dar uma paradinha aí, Carlos? Isso. Olha, você está vendo a parte azul, se a gente voltar um pouquinho mais um pouquinho para ficar... Isso, aí está perfeito. Você vai ver que nós temos essa parte, a máquina de hemodiálise propriamente dita é aquela azul, que a gente está vendo ali. Do lado, você está vendo que existe um dispositivo que está cheio de sangue. Aquilo nós chamamos de dialisador. Que está em tom de rosa. Isso, está no tom de rosa, que está entrando o sangue num lado, num polo, e saindo no outro. E atrás do dialisador, você está vendo ali, que nós temos ainda 2 tubos. Aquele tubo é onde entra a água e sai do outro lado e vai para o esgoto. O que nós estamos fazendo ali? Quando a máquina está circulando, ele está puxando o sangue do paciente, passando pelo filtro e devolvendo para o próprio paciente. Se você come as proteínas no dia a dia, carne, leite, queijo, etc., você vai estar produzindo um lixo tóxico. O lixo tóxico acumula no seu sangue. No dia a dia, quem tem o rim funcionando bem, vai estar urinando e jogando fora o lixo tóxico. Quem está com o rim paralisado ou sem filtração, porque muitas vezes ele urina água pura, não filtra nada. E ele pensa, como o meu rim está paralisado se eu estou urinando? Está paralisado porque não está filtrando.
esse lixo tóxico está sendo retido no sangue e aí a máquina de hemodiálise, com a ajuda do dialisador, vai estar puxando esse lixo tóxico e jogando fora no esgoto. Isso, você está vendo pela circulação da máquina, da onde está vindo o sangue. Ali nós temos o braço do paciente, que vai mostrar um acesso vascular. O que é o acesso vascular? É a fístula arteriovenosa propriamente dita. De um lado, nós puxamos o sangue, aquele ali, que é o mais distal, isso, vai estar puxando para a máquina, e aquele mais proximal, nós vamos estar devolvendo o próprio sangue do paciente. E quando esse sangue já é devolvido para o paciente, ele já está filtrado? Isso, perfeito. Ele já é devolvido filtrado, e para o esgoto, com aquela água que você viu, estava entrando no dialisador, você está jogando fora todo o lixo tóxico. No entanto, aquilo não é uma água normal. Não é a água que sai na torneira, ela foi preparada, ela foi trabalhada, é uma água tratada. E quando você está observando nas imagens, vamos ver, nesse momento eu ainda gostaria de falar daqueles caroços que vocês puderam ver no braço do paciente. Tá. Aquele é chamado de pseudoneurisma. O pseudoneurisma pode ocorrer quando nós temos um uso frequente da fístula, que ela vai ser puncionada 3 vezes na semana. E é uma punção que puxa, uma que devolve. São 6 punções. Pode desenvolver essas formações saculares, que são os pseudoneurismas, e que podem, inclusive, inviabilizar o uso da fístula. E muitas vezes, após anos de uso, você vai ter a perda daquele acesso e a necessidade de construção de um outro, no caso, em outro braço. Nesse caso específico dessa paciente, nós temos aí uma fístula arteriovenosa que está sendo usada há cerca de 7 anos. Então, desenvolveu essas complicações. E aproveitando o gancho que a gente está mostrando o tratamento em si, vamos ver umas perguntas populares? Sim. Da nossa população? Inclusive, você pode ver, olha, durante a assistência da hemodiálise, você tem várias máquinas lá na sala. O paciente recebe o lanche, ou recebe o almoço, recebe os cuidados. E antes de você entrar nas perguntas, Carlos, eu gostaria de lembrar que aquela água da hemodiálise, ela ainda recebe pela própria máquina, que a máquina é proporcionadora, um recálculo de íons, ele recebe uma substância ácida, uma substância básica, e com isso é preparado todo um meio que é parecido com o nosso meio plasmático, para que não ocorra hemólise, não ocorra nenhum processo, né, complicante para o paciente. Doutor Sávio, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença em nosso programa e deixar as câmeras, que o senhor quiser fazer uma colocação ou tirar onde que o senhor encontra. Sim, olha, dúvida Carlos, eu gostaria até de voltar à questão do mito e colocar o seguinte: dentro do tratamento, né, da terapia renal substitutiva, nós temos uma equipe multidisciplinar. E daí nós temos a psicóloga, a assistente social, a nutricionista, nós temos os enfermeiros, o grupo de técnicos de enfermagem, auxiliar de higienização e copeiras e todo o pessoal administrativo. Então é uma estrutura muito grande e eu gostaria de agradecer, sabe, muita colaboração deles e o trabalho que eles têm feito. E agora a gente gostaria de poder contar também com o apoio da comunidade. Lá está aberto para visita de quem quiser visitar, grupos, né, pessoal de associações e que puderem inclusive colaborar com o nosso paciente, que o nosso paciente às vezes ele fica afastado, ele fica discriminado só e ele precisa disso daí para continuar vivendo. Nós estamos lá à disposição de todos e inclusive quem quiser via internet, nós temos o endereço www.nefroclinicaunai.com.br. A página está em construção, em breve vai estar em funcionamento. Chegamos ao final de mais um programa Viva Melhor. Agradeço à Arquidecor pela decoração de nosso cenário e a você, telespectador, pela sua audiência. Caso tenha alguma sugestão para enriquecer nosso programa, entre em contato através do e-mail vivamelhor@tvriopreto.com.br ou por telefone 3676-2599. Fique com Deus e até a semana que vem.